Salmo 116, do versículo 1 em diante. Se todos acharam, lemos com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, e encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso e justo é o Senhor, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livrastes a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Dizia-me na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor e a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da sua serva. Sondaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Somente até aqui. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Se os irmãos puderem fechar os olhos, irmãos, nos curvar para nós fazer uma breve oração. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, mais uma vez, nós estamos na tua presença em ato de oração. Nós queremos ser gratos por esta manifestação da tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que prepare o nosso coração pelo teu Espírito, que é santo, e que cada mensagem aqui esta noite venha a ser ministrada pelo teu Espírito Santo. Exalta o teu nome sobre a nossa vida, glorifica o teu nome sobre a nossa vida, nos conforme a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem, irmãos, na introdução desta mensagem, tem como nós acreditamos que seja o rei Ezequias. Este homem, irmãos, passou por um momento de dificuldade na sua vida. Ele assumiu o governo, irmãos, de Israel com a idade de 25 anos. E filho de Acaz, um rei profano, ele, quando morre o rei, esse pai, o Acaz, ele não pôde ser sepultado em Jerusalém, porque era um homem que tinha profanado o altar do Senhor e tinha pecado grandemente diante do Senhor. Tinha oferecido, para os irmãos terem ideia, seu próprio filho em um culto pagão, sacrificou o próprio filho. Então, queridos irmãos, este homem Acaz não deixou um exemplo bom para o filho, mas nós sabemos que ele foi buscar no Senhor, ou seja, nos seus antepassados, pais da sua família, uma reconciliação diante de Deus, mesmo não tendo exemplo, mas ele creu no Deus poderoso, ele creu no Deus de Israel, e olhando para a cidade de Jerusalém, um povo combatido já, irmãos, vivendo muitas situações difíceis, o governo quebrado, sem dinheiro, o exército destruído, a igreja estava totalmente fora da presença de Deus, irmãos, mas ele creu na palavra do Senhor e creu de todo o coração que se ele voltasse para a presença do Senhor, então o Senhor, irmãos, ajudaria ele e estaria junto com ele em seu reinado, e ele faria um governo aos olhos dos homens e aos olhos de Deus poderoso. E assim foi, irmãos. Então o rei Ezequias, na época, foi um homem que promoveu um avivamento na igreja. Foi um homem capaz, pela graça de Deus, preparado para reaviver a igreja.
para trazer a igreja da situação que estava como apostasia para a presença de Deus novamente. Foi um homem responsável por uma reforma espiritualmente falando. Trouxe, irmãos, o povo para a adoração. Ele renunciou à carne, os desejos da carne, e então reformou todo o templo no ministério que estava afundado em pecados, pessoas que se davam em casamentos ilícitos. Ele trouxe todo aquele povo que ali estava para a presença do Senhor e reavivou novamente, irmãos, e assim Deus o recompensou. Em pouquíssimos tempos, novamente o reinado de Israel voltou-se para Deus. Então aconteceu uma reforma e novamente se deu por posteridade sobre o trabalho. Agora os cofres começam a andar, o povo começa a viver um pouco melhor, mas com a idade de 39 anos, ele assume com 25, e com a idade de 39 anos, querida igreja de Cristo e os irmãos que nos assistem, ele tem duas grandes batalhas. E a maior de todas elas, eu posso crer, irmãos, que está sobre ele uma grande ameaça. 185 mil homens iam invadir a cidade de Israel, irmãos, iam invadir a cidade de Jerusalém, por melhor dizer, e estes homens estavam ali para exterminar todo o povo que morava ali. E ele se levantando naquele momento, irmãos, para ir de encontro a esta grande luta. Jerusalém está acima nas montanhas e este povo já estava subindo para ir de encontro. Naquela época, 185 mil soldados, só para os irmãos entenderem o contexto da história, dava 3 soldados para cada pessoa em Jerusalém, ou seja, seria um massacre. E então um homem que coordenava ali o poderoso exército assírio, por nome de Sinaqueribe, enviou uma carta e disse assim: olha, você pode adorar o Deus que você quiser, mas nenhum deles poderá te livrar das minhas mãos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi à presença de Deus e orou diante do Senhor com aquela carta nas mãos e declarou a guerra para Deus e disse: esta guerra não é minha, esta guerra é do Senhor e eu estou aqui por causa do Senhor, e eu promovi algo sobre a sua presença e sobre a sua graça. Nos livra, Senhor. E quando ele sai da oração, onde ele estava no templo, ele encontra o profeta Isaías e disse, ele estava já doente e ele tinha uma úlcera no seu estômago, e quando ele encontra o profeta Isaías, é a segunda pior notícia que ele também ouve, que o próprio Deus disse: olha, avise a ele, porque ele não vai viver, certamente morrerá, e esta enfermidade é para a morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, com a idade de 35 anos, ele tem 2 grandes problemas. O primeiro é que a cidade será invadida, e o segundo é que ele tem uma doença mortal. Em 15 dias ele estaria fora desta terra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele volta novamente agora no seu quarto e se vira para a parede e ora. A noite inteira ele chorou o Senhor e pediu que o Senhor livrasse ele tanto das mãos dos homens da guerra e também os livrasse daquela situação de sua enfermidade. E no dia amanhecendo, irmãos, Deus deu a ele grande vitória. Um anjo passou aonde estavam aqueles homens e matou os 185 mil soldados que ali estavam. E Deus, por sua bondade e graça, deu a ele a libertação e mais 15 anos de vida. Então este salmo aqui é um culto de adoração, ele dizendo: ama o Senhor, porque ele ouviu a voz da minha súplica, inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocar-ei enquanto eu viver. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, divide-se este salmo em 3 partes. A primeira é um louvor de adoração, aonde ele exalta o nome de Deus pela sua salvação. Glória ao nome santo do Senhor. Ele engrandece o nome do Senhor, porque ele diz que cordéis de morte o cercaram, em angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. O versículo 3 da parte D declara a nossa situação diante do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos, nós talvez não temos ideia o que é o inferno nos cercar. O que é como se o inferno tivesse mudado de endereço e estivesse sobre a vida deste homem. Talvez nós olhamos, irmãos, para a nossa salvação, aqui aponta para a nossa salvação por intermédio de Cristo Jesus. Não tem como torcer a palavra de Deus.
Nós olhamos aqui de fato, irmãos, nos mostra que a nossa salvação não está somente no passado, não foi algo que Jesus Cristo fez há mais de 2000 anos atrás, não foi algo que aconteceu e então hoje nós não precisamos mais falar sobre isso. Não, a passagem que nos lembra aqui em Salmo 116, que a salvação nossa, ela é tão presente neste momento, irmãos, que nós podemos celebrar. Glória ao nome santo do Senhor. Não é somente uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Se nós estivéssemos nesse momento, irmãos, diante das nossas adversidades, e lembrássemos que não tem Deus sobre a nossa vida, será que nós estaríamos aqui hoje? A resposta é um sonoro não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nenhum de nós estaríamos aqui esta noite se não tivéssemos na presença do Senhor e nos recebesse a salvação. Quando o inferno nos cercava, quando Satanás nos caçava, a Bíblia diz, irmãos, em Lucas, que nós estávamos na casa do valente. Glória ao nome santo do Senhor, perdido nos delitos de nossos pecados, e o Senhor nos buscou e nos tirou de lá com suas mãos potentes. Glória ao nome santo do Senhor. Nós procurávamos por Deus, nós clamávamos por justiça e nós acomodávamos o nosso coração nas coisas desta terra, as emoções que cobriam o nosso coração, por qualquer palavra que falasse sobre nós. Nós alimentávamos a nossa alma de esperança falsa, nós alimentávamos a nossa alma de esperança passageira, nós alimentávamos a nossa carne daquilo que falava sobre a nossa vida, mas a nossa alma clamava por justiça e anelava pela presença do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa vida parecia como uma casca de árvore jogada em cima de uma água, e aonde falava nós íamos, aonde era lançada ao vento nós íamos, mas graças a Deus, a misericórdia de Deus nos cercou e nós fomos alcançados pelo evangelho da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é um privilégio, queridos, é um privilégio. Nós ouvimos falar da salvação, o Deus da glória, o Cristo da glória, que nos salvou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Voltando para esse texto, nós vemos, irmãos, um homem novo, 35 anos, e com 2 desafios grandiosos. Mas, irmãos, o que seríamos eu e você, os desafios da nossa vida, se Deus não estivesse presente? O versículo 4 nos ensina que aquele que tem a presença de Deus no seu coração diz: invoque o nome santo do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. A morte, irmãos, minha e sua, está verdadeiramente na nossa alma. Se nós morrermos, irmãos, espiritualmente, a nossa vida não terá sentido. Por isso nós precisamos ser lembrados de nossa salvação. João 14 exemplifica bem isso, que a nossa vida nesta terra, vencemos os obstáculos quando nós olhamos para a eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. No texto de João 14, João vai dizer, irmãos, hoje pela manhã falávamos sobre isso, quando nós olhamos para a eternidade e o que está preparado para mim e você, o nosso coração ainda não sentiu, a nossa carne ainda não sentiu, mas Deus conhece o que tem preparado para mim e para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. A nova Jerusalém, a Sião celestial, que está preparado pelo Cristo da glória, a moradas eterna, o evangelho da graça nos alcançou e é o motivo de nós estarmos aqui esta noite, adorando aquele que é digno de honra e de glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Invocar o nome do Senhor nunca é buscar por coisas. Nós aprendemos talvez ao longo da nossa vida cristã que invocar o Senhor é ir buscar por coisas desta terra. Invocar o Senhor, Joel 2,12 diz que é rasgar o coração e buscar e plantear e chorar arrependido na presença de Deus. Isso é invocar o nome do Senhor. Para o Senhor visitar o nosso coração, que é templo e morada do Espírito Santo, precisamos santificarmos da presença de Deus. E só há santificação quando renunciamos à nossa carne.
carne. Então invocamos o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Este homem claramente renunciou à carne. Este homem claramente renunciou aos desejos da sua vida. Poderia ter feito como exemplo do pai. Poderia ter partido para um outro lado, mas ele preferiu estar com o Senhor. Esta noite vejo claramente que todos nós que estamos aqui preferimos estar na presença do Senhor, ouvindo o verdadeiro evangelho da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. É preferir estar na presença do Senhor para sermos cheios do Espírito Santo. E se há perseguições, se há levante, a palavra de Deus está se cumprindo sobre a minha vida e a sua. Bendito seja Deus. Ah, papai, bendito seja Deus. Maravilhoso é o Senhor. Ei, que vive. Louvado seja o nome santo do Senhor. Piedoso é o Senhor e justo é o nosso Deus. Nosso Deus tem misericórdia. Piedoso, irmãos, abre a ideia de alguém que se compadece. Abre a ideia de alguém que tem compaixão. É alguém que se expressa com bondade, é alguém que estende o braço direito. A Bíblia nos informa que à destra de Deus está o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a piedade aqui logo aponta para Cristo Jesus. Ele foi entregue aos homens e nos deu, Deus antes do culto falava justamente isso, irmão William, nos deu de presente ao Filho. E a Bíblia diz que todo aquele que vai a Ele jamais dispensará vazio. E a Bíblia está dizendo que Deus é misericordioso. Então logo a graça revelada no Filho de Deus dá para nós o que nós não merecemos, misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos pelas nossas iniquidades e pecados. Nós estamos aqui por causa de Jesus e Ele está falando conosco esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. É a causa de eu e você não sermos consumidos. A Bíblia diz que o Senhor guarda os simples. E o que é guardar os simples? O que é essa palavra simples? É o pobre de espírito. É aquele que se esvazia de sua vaidade, é aquele que olha para você e diz assim: de fato, há máscaras que eu preciso diante do Senhor retirá-las e ver os pecados que estão em mim. Simples é aquele que é manso e alinha a sua vida com os desígnios de Deus. Isto é ser simples na presença do Senhor. E a Bíblia declara que sendo piedoso Ele nos guarda. E de guarda do quê? De errarmos diante a sua presença. A proteção está em estar com uma vida em santidade, vivendo de fato a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos guarda pelo teu Espírito que nos assegura de nossa salvação. Aonde nós vamos, o Espírito Santo nos admoesta. Aonde nós entramos, o Espírito Santo da verdade nos ensina. Aonde nós passamos, o Espírito Santo de Deus nos sonda e nos envia a sua palavra, nos assegurando de nossa salvação. E por quê? Porque a nossa morada não é aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nesta terra nós somos peregrinos, embaixadores de Cristo, chamado para propagar o Evangelho, fazer discípulo. O próprio Cristo no Monte das Oliveiras disse: ide, fazei discípulos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui estamos esta noite, aos irmãos que estão presentes, aos que nos assistem. Salvação desemboca dentro da tua casa. Se o seu problema é o casamento, se o seu problema é os seus filhos, se o seu problema é o patrão, sejamos luz do mundo e o sal da terra. Carregamos a palavra de Deus que desemboca dentro da tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida cristã, na nossa jornada, glória ao nome santo do Senhor. A Bíblia fechada e Cristo no coração, pregamos a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por quê? Porque o testemunho de Cristo está em nós. A palavra de Deus está no nosso coração. Versículo 7, volta minha alma para o teu repouso. Ou seja, é a nossa situação, irmãos. Como nós estamos diante do Senhor, com a nossa alma aflita, com o nosso coração conturbado. Aqui, irmãos, nós vemos que o caso tão sério já tinha atingido a sua alma. Ele já não estava mais em paz.
estava atormentado de espírito. Se tem um perigo para o crente, para o cristão, melhor dizendo, é a morte da sua alma. Quando não sente mais a presença de Deus, a nossa alma fica atormentada, angustiada. A minha maior necessidade e a sua é da presença manifesta de Deus. Se está faltando paz na alma, que você, a minha oração seja para que a paz de Deus entenda e entra dentro do teu coração. Entenda uma coisa, não é de coisas que você precisa, é de paz na alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. O evangelho da graça dentro do teu coração, a palavra de Deus dentro da nossa alma. Glória ao nome santo do Senhor. Paz com Deus, o Senhor já nos deu. Jesus na cruz do Calvário já nos abençoou com paz com Deus. Na cruz do Calvário, quando ele clama, ele lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele está sentindo o peso de ser abandonado pelo Pai, por minha culpa e sua culpa. O Calvário aconteceu por causa de meus e os seus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando ele clama, telestatai, está consumado. Naquele exato momento, a paz com Deus entre eu e você e Deus aconteceu. Glória ao nome santo do Senhor. O perdão estava dado, a nossa reconciliação, a comunhão com Deus aconteceu. Mas ao longo da nossa vida, a paz de Deus nós perdemos por causa das dificuldades, por causa das nossas enfermidades, por causa do nosso desemprego, por causa dos problemas familiares. Mas o versículo 7 diz assim: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te faz muito bem. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui vejamos, queridos, que a palavra não está dizendo volta o meu coração para a presença de Deus, ou volta o meu pensamento para a presença de Deus. Não, a Bíblia está dizendo volta a minha alma, porque é nela que se encontra a fonte da vida. Glória ao nome santo do Senhor. Se perdemos a paz de Deus, irmãos, precisamos buscar do Senhor a paz que excede todo entendimento. A paz que provê sobre a nossa vida é Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo pastor, sumo sacerdote. Ele é a paz de Deus para a nossa vida. Se você está aqui esta noite, talvez, ou que nos assiste, e perdeu a paz de Deus por causa de algumas circunstâncias sobre a sua vida, clame ao Senhor, peça que a sua alma vá à presença de Deus e se regozije na presença do Senhor e terá paz que excede todo entendimento humano. Louvado seja o nome santo do Senhor. A paz que provém do trono da glória, a paz que provém do trono do Senhor. A Bíblia nos exorta, Ezequiel vai dizer, irmãos, que existe um rio de límpidas correntezas, uma só saída, uma só vertente que emana debaixo do altar. Uma visão que ele teve, e isso nos leva a entender o que é paz, com rios caudalosos e de águas limpas, que só há uma única só vertente, e esta água provém do trono do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta água que é o Espírito Santo de Deus, e nasce do altar, sim, ela emana da cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Espírito de Deus que, ao nos sondar, que ao prescrutar os nossos pensamentos, nos assistir, irmãos, eleva o nosso clamor à presença do Senhor, elevando os nossos clamores à presença do Senhor, a nossa dor na presença do Senhor, a nossa angústia na presença do Senhor, a intercessão do nosso Cristo da glória, a paz nos dá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez, irmãos, perdemos por um momento a nossa paz, mas quando voltamos para a presença do Senhor, nós encontramos a paz que excede todo entendimento. A minha oração, irmãos, e a palavra de Deus está falando sobre paz. A paz que nós precisamos, ela excede todo entendimento humano, porque não vive de promessas,
não vive falando coisas para aliviar o nosso ego, ou talvez para nós ficarmos amarrados naquilo e esperando o cumprimento da palavra. Não, a palavra já se cumpriu. A paz que excede todo entendimento está presente neste culto, é o centro da mensagem, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Deus. A paz está presente, irmãos, junto de nós, atravessando os momentos de dificuldades da nossa vida, e com o Espírito de Deus nos assegurando de nossa salvação. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. É justamente isso que está falando. A segurança que nós temos, irmãos, de nossa salvação. Se estivermos diante da presença do Senhor, clamando para que o Senhor nos sustente em sua palavra. Sim, irmãos, nós vivemos de uma bolha. Nós, porque somos cristãos e servimos o Senhor, nós não vamos nos livrar do desemprego, das dificuldades, das situações vexatórias. Não, nós não estamos aqui em um rio cheio de pétalas de rosa, onde somos refrescados e tomados nos braços, para que nada de mal aconteça conosco. Jamais isso. Nós estamos aqui, irmãos, para sermos crentes que qualquer coisa, já vira as costas para o Senhor. Não, ou deixamos de ir fazer algo para Deus, porque isso não aconteceu do jeito que eu queria. Quem faz isso nunca esteve convertido na presença de Deus. Quem vira as costas para o Senhor, porque nunca conheceu o Deus da verdade, o Deus bíblico, o Jesus bíblico. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se estamos na presença do Senhor, Ele nos livra da morte a nossa alma, como está fazendo justamente agora. A Bíblia nos ensina que Jesus é o pão da vida, e que se nós comermos deste pão, nunca mais teremos fome. Jesus também nos ensina que Ele é a água da vida, e quem bebe desta água jamais terá sede. Ou seja, você não fica sem comer, você não fica sem beber. Assim a nossa alma, ela precisa alimentar do pão da vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos beber desta água que provém do altar do Senhor, que é Cristo Jesus. Logo, para nós termos vida, irmãos, precisamos ser alimentados, para que a nossa alma não morra, e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Aqui fala sobre a moral, sobre a nossa situação como cristãos. Às vezes nós passamos de tantas coisas sobre a nossa vida e temos vergonha de algumas situações, mas a Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos garante que Ele nos sustenta, para que nós não tropeçamos, para que nós não envergonhamos o Evangelho da graça, para que nós nos sustentamos diante do Senhor. E faz votos. Quem tem a presença de Deus no coração, quem ama o Senhor, quem vive a palavra de Deus, prova. Quem vive a palavra do Senhor, prova aquele que ama. Se nós amamos, irmãos, alguém, nós demos prova de que amamos. Nós falamos o quanto amamos. Nós fazemos tudo para agradar o outro que amamos. Não é assim? Nós estamos com a nossa família, fazemos isso com a esposa, com o esposo, com os filhos, com um amigo, talvez com uma pessoa chegada. E aqui Ezequias faz a mesma coisa. Ele diz: olha, eu vou fazer votos diante do Senhor e andarei perante a sua face na terra dos viventes. Andar perante a face do Senhor é dar testemunho da graça de Deus, não de uma denominação, mas dar testemunho daquilo que Deus fez sobre a nossa vida. Evidência, que são as obras que o Espírito Santo, evidências de alguém que está salvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Andar na face de Deus é sem temer, não como Adão. Adão sumiu da face do Senhor. Gênesis 3 vai dizer assim: Adão, Adão, e ele sumiu. Onde estava? Oh Senhor, eu estou nu, tive medo, me escondi da tua face. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então andarei perante a face, é sabendo que Deus está nos assistindo, é sabendo que o Espírito de Deus nos vê em toda circunstância, inclusive os nossos pecados, aquilo que nós falamos. Salmo 139, a palavra ainda não saiu da minha boca, está no gatilho da minha língua, e o Senhor as conhece todas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não ter o que esconder, porque de Deus nada nós escondemos, mas damos testemunho da graça, damos testemunho da obra maravilhosa de Deus sobre a nossa vida, damos evidências de alguém que está salvo na presença do Senhor. Não é alguém que vive manipulando as coisas, mas de fato ele creu. Versículo 10,
por isso falei, estive muito aflito. Nós estávamos, irmãos, perdidos, mas graças a Deus, não foi a minha força, nem foi a sua, graças a Deus, eu tenho visto a transformação sobre a minha vida, e os irmãos que estão presentes também, graças a Deus. E esse ato de crer não partiu de nós. A Bíblia diz que se o Senhor não nos levar ao Filho, jamais nós vamos, irmãos, pela nossa disposição, porque o nosso coração não procura por Deus, o nosso coração não vai à presença do Senhor. Dizia-me tia Pressa, todos os homens são mentirosos. Essa é a nossa situação. Todos nós, irmãos, quando nós usamos na nossa vida, momentos da nossa vida, em que colocamos algo sobre nós que não é do Senhor, uma face que não é nossa, denunciamos a pessoa de Cristo em nós, denegrimos a pessoa de Cristo em nós, e aquele momento é justamente a nossa morte, justamente a nossa face na presença de Deus. Há algo enganoso, há algo mentiroso. Que darei todos os benefícios que me tem feito? Aqui é uma pergunta: qual é a recompensa? O que nós estamos dando diante ao Senhor, para o Senhor? Aqui é uma pergunta: o que nós estamos devolvendo a Deus pela nossa salvação? E aqui não fala de dinheiro, aqui não fala de fazer algo para tal obra de Deus, não é isso. O que darei? Ele está dizendo, é um culto de ação de graça, é justamente o que ele está fazendo. E que culto é esse? Aquele racional que nós fazemos na rua, no supermercado, num trabalho, dentro de casa, na loja, no trabalho, na rua, com os amigos, com o patrão, no posto de gasolina, no supermercado. É este culto que Deus se agrada. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que darei? É isso, é louvor e glória, é dizer que tu és maravilhoso, é dizer que tu és bom, não porque ele me dá coisas, mas porque ele me salvou. Louvado seja o nome santo do Senhor. É dizer o quanto tu és bom, é porque o Senhor me perdoou e enviou o seu Filho, e eu criei na sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que darei? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cálice da salvação é os benefícios que a salvação nos trouxe. O cálice da salvação é algo que se degusta, é algo que nós passamos a vida vivendo aquilo, é algo que nós somos beneficiados todos os dias da nossa vida, é onde nós olhamos, irmãos, para as agruras da nossa vida e não colocamos o nosso coração naquilo, mas sabemos que a nossa passagem aqui é breve e que um dia ele virá. E a igreja está aguardando desejosamente a volta de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, aponta para a ceia, que nós estaremos com o nosso Senhor ceando, e será eternamente, aonde viveremos em um corpo incorruptível, glorificado, semelhante ao corpo de Cristo Jesus, na glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tomar o cálice da salvação, pagarei os meus votos a Senhor agora e na presença de todo o seu povo. São os votos de gratidão por aquilo que Deus fez na nossa vida, aonde nós vivemos em um tempo tão tenebroso, aonde nós vivemos em um tempo tão dolorido, aonde nós vivemos em um tempo que passamos distante do Senhor. Quantos de nós, irmãos, eu particularmente cresci ouvindo essa conversa de que eu estou aqui lutando para receber a vida eterna no final, quando o Senhor, há mais de 2000 anos atrás, fez isso por mim e por você, nos presenteou com a salvação. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. E Ele me procurava, Ele te procurava, Ele chamava o nosso nome, mas nós estávamos como Lázaro, uma pedra, um coração duro, que não ouvia a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Ele salvou a nossa alma da morte e nos livrou da perdição. Por isso nós louvamos, por isso nós amamos o Senhor, por isso nós dizemos que Ele é bom, que Ele é digno de honra e de glória, não porque Ele fez coisas, não porque gerei filhos, não porque tenho uma família. Deus é bom porque Ele nos amou primeiro e nos enviou o seu Filho. Glória ao nome santo do Senhor, e livrou a minha e a sua alma da morte. Bendito seja Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.